secretário, quero fazer duas observações brevíssimas antes da leitura do meu voto. Primeiro, porque eu acho que há peculiaridade, sim, neste caso, em relação aos que nós examinamos, inclusive a ação direta em que foi debatido longamente o que significariam esses 3 anos, que eu mantenho integralmente, porém, considerando, evidentemente, as singularidades que se apresentam. E uma observação que não está no meu voto, mas que eu não quero deixar de fazer, relativamente ao que acaba de dizer a eminente subprocuradora, é que considera-se, sim, para todos os efeitos, e não para este caso em geral, que a inscrição na OAB é que gera atividade jurídica, nos casos em que isso seja possível, até porque cada vez mais nós temos tido leis no Brasil administrativas que impedem que determinados servidores possam estar com a sua inscrição devidamente liberada. Esta é uma das razões pelas quais se chegou a essa expressão, atividade jurídica, para que pessoas que nem podem ter a sua inscrição devidamente observada na OAB, digo, por exemplo, as pessoas que trabalham nos próprios tribunais, que são impedidas de fazer isso e nem por isso são impedidas de fazer esses concursos, porque exercem atividade jurídica, apenas para acentuar bem este ponto. E passo, senhor presidente, senhores ministros, a leitura do meu voto, para acentuar as peculiaridades que me levam à conclusão, rigorosamente nos termos do que sempre decidi, porém, claro, observando aqui as condições. Como eu disse, o objeto do presente mandado de segurança é o ato do nobre Procurador-Geral da República, que indeferiu as inscrições definitivas dos impetrantes para participar do 24º concurso público para provimento do cargo de Procurador da República, porque eles não teriam feito, aspas, prova da implementação de vários requisitos, dentre os quais o desempenho de 3 anos de atividade jurídica prevista no artigo 129, parágrafo 3º da Constituição. Põe-se em questão, portanto, unicamente o cumprimento ou não dos 3 anos de atividade jurídica pelos impetrantes, condição para a validade da inscrição do certame. Os impetrantes questionam a data de 18 de agosto de 2008, fixada pelo impetrante como marco final para a comprovação dos 3 anos de atividade jurídica, pretendendo seja adotada a data da posse e não da inscrição prevista. O argumento deles, no sentido de que em 10 de setembro, data em que a autoridade negou provimento ao recurso por eles interposto contra o indeferimento e da inscrição definitiva, segundo tais parâmetros, já lhes garantiria os 3 anos, não encontra respaldo nas decisões já proferidas por este tribunal. Pela proximidade da data para a realização da etapa subsequente do concurso e porque no exame precário da medida liminar não analisaria a forma como a autoridade realizou a contagem do tempo, é que eu deferi exatamente a medida liminar e, posteriormente, os impetrantes noticiaram, como eu relatei, terem sido aprovadas na prova oral do mencionado certame. Em 11, eu fiz distribuir a cronologia das datas, exatamente a cronologia dos fatos, exatamente para que se tenha o quadro bem claro das datas. Em 11 de janeiro de 2005, Bruno obteve o grau de bacharel em Direito, colou grau em 25 de fevereiro de 2005 e em 22 de junho de 2005 obteve o certificado de habilitação em exame da ordem conferida pela Escola Superior da Advocacia Gaúcha. Em 6 de julho de 2005, requereu a inscrição e, em 2 de setembro, foi-lhe deferida aquela inscrição. Já o Cláudio graduou-se e colou grau na mesma data, na data de 23 de dezembro de 2004, em 22 de 6 de 2005, recebeu o certificado de habilitação para integrar o quadro de profissionais da OAB, e em 4 de julho de 2005, requereu inscrição, que também foi deferido no dia 2 de setembro. Eles exerciam há mais de 10 anos, aspas, cargo público federal de nível superior, analista do Banco Central do Brasil, em cujas atividades preponderariam, segundo eles, e depois, segundo o documento apresentado pelo próprio Banco Central, a interpretação e aplicação de normas jurídicas, pelo que eles defendem que estaria preenchida a exigência dos 3 anos de atividade jurídica em virtude de já estarem a desempenhar aquelas atividades. Para comprovar, juntaram declaração pela qual o Banco Central certifica que, desde 29 de 6, eles ocupam cargo efetivo de nível superior de analista naquela autarquia e que o impetrante Bruno Alexandre passou a desempenhar, aspas, as funções atinentes ao cargo de calculista na área do contencioso judicial
de caráter complementar à representação da Procuradoria do Banco, que possui como competência, basicamente, atuar no contencioso judicial e prestar assessoramento e consultoria aos departamentos do Banco Central do Brasil em diversas questões jurídicas. Atesta ainda que Cláudio Terry do Amaral desempenha, aspas também, atividades em que preponderam a interpretação e aplicação de normas jurídicas, analisando processos judiciais, em que são partes as instituições financeiras, com vistas à mensuração dos passivos contingentes de natureza fiscal, trabalhista e cível, folhas tais. Em suas informações, a autoridade tida como coatora foi taxativa quanto à constitucionalidade e legalidade das regras da Resolução 2093 de 2007, regulamentadora do 24º concurso público para procurador, ao estabelecer a exigência de que o cargo, emprego ou função pública devesse ser o de privativo de bacharel em Direito em cumprimento ao parágrafo 3º do artigo 129 da Constituição. Para o impetrado, não é objeto de questionamento o fato de os impetrantes terem desempenhado funções em que preponderavam a aplicação e interpretação de normas jurídicas, até porque o Banco Central atestou isso. O que se questiona é o fato de não terem os impetrantes ocupado função ou cargo público privativo de bacharel em Direito, com vistas a comprovar a atividade jurídica conforme exigência do regulamento do concurso. Os argumentos expendidos pelos impetrantes podem ser assim resumidos. A. Desempenharam atividade jurídica correspondente a incidências em calendários forenses diferentes, portanto, a completar os 3 anos. Exercem há mais de 10 anos cargo público federal de nível superior em cujas atividades preponderam a interpretação e aplicação das normas jurídicas. No momento da posse, teriam 3 anos de atividade jurídica. E D. Implementaram a exigência de 3 anos de atividade jurídica por meio de exercício de advocacia. Eu analiso cada um separadamente, fazendo um resumo de cada tópico. Quanto ao desempenho de atividade jurídica correspondente a 4 incidências em calendários forenses diferentes, o que, segundo eles, não significariam 3 blocos de 365 dias, mas sim que comprove a prática jurídica em 3 anos ou exercícios jurídicos diferentes, nos termos do que decidido pelo ministro Carlos Brito, na ação direta de inconstitucionalidade 3460, eu afirmo que esse entendimento não prosperou no plenário deste Supremo Tribunal, que afirmou ser necessário o cômputo dos 3 anos em sequência regular de calendário. O que os impetrantes, portanto, pretendem é que se reconheça o exercício forense do ano de 2005 como um dos blocos de atividade jurídica que, na verdade, se iniciou no meio do ano de 2005, ou B, o exercício forense do ano de 2008 como um dos blocos de atividade jurídica que, para fins do que previsto no edital, teve o seu marco final na data prevista para as inscrições definitivas, a saber, 18 de agosto de 2008. Ao indeferir a inscrição definitiva do impetrante Cláudio Terry, o secretário de concurso do Ministério Público explicou rigorosamente por que a contagem do tempo de 3 anos de atividade jurídica haverá de ser equivalente a 36 meses de efetivo exercício, estou transcrevendo. No exame do tempo de atividade jurídica do impetrante Bruno, a Secretaria de Concursos do Ministério Público constatou que o exercício da advocacia não foi suficiente para comprovar os 3 anos de atividade jurídica, totalizando apenas 32 meses e 30 dias. Parece-me que esse argumento não procede. No julgamento da ação direta 3460, o relator ministro Carlos Brito consignou que a comprovação dos 3 anos de atividade para ingresso na carreira do Ministério Público, decorrente da norma constante dos artigos 93, inciso 1 e 129, parágrafo 3º da Constituição, com a norma da Emenda Constitucional 45, não estabelecem a data a partir da qual a mencionada atividade jurídica deve ser contada. Eu estou transcrevendo o que afirmou o ministro Carlos Brito e, portanto, concluo que a não aceitação desse argumento pelo procurador-geral, ou seja, de que não se contariam prazo corrido, mais 3 blocos de 3 anos, não me parece conter qualquer ilegalidade ou abuso de poder. No que se refere ao exercício há mais de 10 anos do cargo de nível superior de analista do Banco Central, afirmam os impetrantes que a sua ocupação, em seu desempenho, preponderaria a interpretação e aplicação de normas jurídicas
tendo cada um dos quais muito mais do que 3 anos em tais funções após a obtenção do grau de bacharel em Direito, o que seria suficiente para demonstrar que ambos têm os 3 anos de atividade jurídica. Neste ponto é que eu faço uma ressalva. A utilização de preponderante conhecimento jurídico não é sinônimo de desempenho de atividade privativa de bacharel em Direito, como os impetrantes pretendem seja tomado como certo. Nem há mais no Brasil a figura do rábula a permitir, como aceitável, que, independente da qualificação formal exigida, alguém possa ter contado a seu favor o prazo constitucional de 3 anos de atividade jurídica em razão das funções inerentes ao cargo que nele se habilita, sem que efetivamente desempenhe atividades que requeiram conhecimentos que apenas a condição jurídica formal lhe proporcione. Quando da investidura no cargo de analista do Banco Central, exigiu-se dos impetrantes e dos demais concorrentes o preenchimento do requisito de formação profissional de nível superior, podendo o cargo ser ocupado por candidatos que tivessem qualquer curso superior. Por consequência, não se trataria de cargo privativo de bacharel em Direito, ainda que no desempenho preponderante de atividades jurídicas. A importância do relevante interesse público das atribuições exercidas pelos integrantes do Ministério Público, nos termos do artigo 129, parágrafo 3º da Constituição, é que determina a exigência de que os seus ocupantes comprovem pelo menos 3 anos do desempenho de atividade jurídica, nos termos exatamente do artigo 44, parágrafo 2º da Resolução 93 de 2007, que, ao estabelecer normas sobre o concurso para ingresso na carreira, dispõe que a inscrição deverá ser requerida e acompanhada dos seguintes elementos: diploma de bacharel em Direito devidamente registrado pelo Ministério da Educação. Na espécie, os impetrantes são ocupantes do cargo de analista, cujo requisito para o seu preenchimento é diploma de nível superior, qualquer curso superior, pelo que só por isso não poderia ser considerado necessariamente atividade jurídica, porque as funções inerentes a ele não são privativas de bacharel em Direito. Portanto, também quanto a essa argumentação, a não aceitação deste argumento pelo Procurador-Geral não pode ser considerada, a meu ver, ilegalidade ou abuso de poder. Quanto ao cumprimento da exigência de 3 anos de atividade jurídica pelo exercício da advocacia e o momento da comprovação do triênio de atividade jurídica, eu analiso em conjunto exatamente o cumprimento da exigência do triênio e o seu momento de comprovação. O artigo 129 exige 3 anos de atividade jurídica e o artigo 44, parágrafo 3º da Resolução 93, dispõe que essa comprovação será de prática de atos privativos de advogado, não bastando a mera inscrição na OAB. Ainda nos termos da resolução, o exercício da atividade jurídica se comprova com publicações, petições protocolizadas ou outro meio igualmente idôneo para a comprovação da prática de atos privativos de advogado. Os impetrantes argumentam que, ao contrário do que afirmado pela autoridade tida como coator, os 3 anos deveriam ser exigidos no momento da posse. Ocorre que este Supremo também já examinou este dado e os parâmetros do 24º concurso público para provimento dos cargos de procurador estão fixados no edital número 19, que estabelece: o candidato, ao preencher o formulário, firmará a declaração sobre as penas da lei de estar ciente de que a não apresentação do respectivo diploma devidamente registrado e da comprovação da atividade jurídica no ato da inscrição acarretará a sua exclusão do procedimento seletivo. A autoridade tida como coatora concluiu, com base nesses fundamentos, que o marco inicial da comprovação do exercício da atividade por parte de Bruno e Cláudio se deu a partir do exercício da advocacia em 11 de 10 de 2005 e 19 de 10 de 2005, referindo-se à data em que protocolizaram a primeira petição em juízo. Segundo a autoridade tida como coatora, ainda que se considerasse a data de inscrição dos impetrantes na OAB, 2 de 9 de 2005 até 18 de 8 de 2008, ou seja, o último dia das inscrições definitivas, após os recursos, não teriam completado os 3 anos de atividade jurídica. Exigiu ainda o cumprimento deste triênio quando da inscrição definitiva, 18 de 8 de 2008. Em contraponto, Bruno e Cláudio argumentam que, embora tenham colado o grau no curso de Direito, respectivamente, em 25 de fevereiro de 2005 e 23 de dezembro de 2004, inscreveram-se no primeiro exame de habilitação para os quadros da OAB, que lhes foi oportunizado em maio de 2005, desde suas formaturas, recebendo os respectivos certificados de habilitação
tão somente em 22/6/2005, sem que fosse possível lhes imputar qualquer responsabilidade por essa demora de quase meio ano. As inscrições definitivas ocorreram posteriormente, em 2 de setembro de 2008, alegando eles ser o momento da posse e a ocasião para apresentar mencionada exigência. Sustentam que, se tivessem protocolizado os requerimentos da inscrição até o dia 6 de julho, conforme o calendário estipulado pela OAB, e que não foi cumprido, o presente pleito teria êxito, porque o pleito lá feito foi deferido somente em 2/9/2005, data considerada pela autoridade impetrada como o marco inicial do período computável como atividade jurídica. Isso os teria prejudicado na contagem do período de tempo para fins de inscrição definitiva no mencionado certame, fixado seu termo final em 18/8/2008, daí o perfazimento de total de 2 anos, 11 meses e 15 dias de atividade jurídica. Argumentam, tal como foi feito agora da tribuna, que o atraso de quase 2 meses há de ser atribuído à OAB para lhes deferir a inscrição definitiva, bem como o interregno entre a colação de grau e o exame de habilitação que lhes foi permitido participar desde suas formaturas, e os motivos não lhes são imputáveis, pelo que eles não poderiam ser, por isso, prejudicados. Anotam, por isso, que deve ser atribuída ao ato da inscrição no quadro da OAB efeito meramente declaratório e retroativo, porque desde 22 de junho de 2005 eles estavam habilitados para o exercício da advocacia. Essas regras, afirmo, contrapõem-se ao que decidido pelo Supremo no julgamento da ação direta de constitucionalidade 3460, na qual se discutiu exatamente a mesma matéria, tendo ali se decidido que a norma impugnada, no caso era o artigo 1º da Resolução 55 de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, veio atender ao objetivo da Emenda Constitucional 45 de 2004, de recrutar com rígidos critérios de seletividade técnico-profissional os pretendentes à carreira ministerial pública. Os 3 anos de atividade jurídica contam-se da data da conclusão do curso de Direito, e o fraseado atividade jurídica é significante de atividade para cujo desempenho se faz imprescindível a conclusão do curso de bacharelado em Direito. O momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na data da inscrição do concurso, de modo a promover maior segurança jurídica, tanto da sociedade quanto dos candidatos. Naquele julgamento, consignei meu entendimento no sentido de que há de ser verificado cumprimento das exigências do edital no ato de inscrição definitiva, e não no momento da posse, como aqui sustentam os impetrantes. Há de ser levado em consideração, a meu ver, também, que se os candidatos ao concurso público não dispõem das condições para a posse no ato da inscrição, ter-se-á um grande problema para a administração pública, criando-se embaraços para o provimento dos cargos públicos, que não podem deixar de ser providos por conveniências pessoais em detrimento do interesse público. Por fim, também entendo que não pode ser contado como tempo de atividade jurídica trabalhado pelos impetrantes na condição de estagiários, o que também foi aventado naquela ação direta. Considero, entretanto, que, cumpre considerar, entretanto, se na espécie dos autos, até o momento da inscrição no concurso para o cargo objeto do 24º concurso público, os impetrantes Bruno e Cláudio teriam cumprido aquela exigência de 3 anos em face do que certifica nos autos o Banco Central quanto às suas atividades que já vinham sendo desempenhadas como analista em geral. Mas, a partir de um determinado momento, o documento que é anexado é que, então, eles foram designados para atividades no contencioso ou nas atividades da Procuradoria vinculadas ao contencioso em razão daquela formação jurídica. E é exatamente isso que eu, então, a partir deste ponto, considero. Afirma o Banco Central, a cujos quadros se integram os impetrantes, que eles exerceriam, entre as atividades inerentes àquelas próprias de seus respectivos cargos, que, portanto, são genéricas, e para o que não se exigia formalmente a condição de bacharel em Direito, atividades próprias destes, exatamente por causa dessa formação que eles adquiriram. Então, considerando que os impetrantes tinham mais de 3 anos como bacharéis em Direitos na data da inscrição do concurso, como bacharéis, não como inscritos na OAB. B, habilitação para integrar os quadros da OAB e, nessa condição, poderem advogar. C, comprovação do exercício de atos da advocacia, conforme atesta documento do Banco Central, contencioso, após receberem a carteira da OAB.
de ter-lhe sido conferidas funções próprias de bacharel em direito no exercício de um cargo no qual essa era apenas uma das possibilidades, reitero, conforme atesta o banco nos documentos que foram juntados aos autos. Tenho, neste caso, por cumpridas as exigências do edital e, neste específico caso, e apenas em razão das peculiaridades e da certificação apresentada pelo Banco Central, o não reconhecimento de direito dos impetrantes importaria, sim, em afronta ao princípio constitucional da igualdade, porque a servidores públicos em cargos não privativos de bacharel em direito e que, às vezes, até são proibidos de advogar por força do Estatuto da OAB ou das leis administrativas inerentes às mesmas funções, para os quais este Supremo decidiu não haver afronta à regra que exige a comprovação de 3 anos de atividade jurídica no sentido de exercer o contencioso, porque aqui eles apresentaram petição protocolizada em juízo a partir de outubro de 2008. Ministra Carmen? Sim. E para o Banco Central há proibição de inscrição na OAB para o exercício? Não, mas a inscrição na OAB eles já tinham, eles não tinham, era a habilitação formal. Sim. Eles tinham feito já a prova, por isso que eu passei. Tinham requerido, mas não tinham obtido ainda a inscrição. A inscrição. As atividades, portanto, para as quais eles foram desempenhados. O Banco Central, para a sua procuradoria, para a sua atuação em juízo, há de não sei necessitar de dizer. advogados devidamente credenciados. Sim, e aqui eles exerceram a atividade jurídica, não exerceram o contencioso. Eles eram analistas, desde que entraram, conforme eu enfatizei. O que eu estou a afirmar, senhora ministra, é apenas que, a partir do momento, pelo menos o que foi certificado pelo Banco Central foi isso, a partir do momento que eles adquiriram uma determinada formação, pelo curso de Direito, eles foram, então, designados para atividades junto à Procuradoria, ou do contencioso, como eu li antes, ou do contencioso, ou de apoio ao contencioso, que aí sim exigiria o conhecimento específico dessas normas. E é por isso que, no início, eu fiz questão de sinalizar que havia uma peculiaridade que, neste caso, e passei a Vossas Excelências exatamente este dado inerente às datas, porque eles tinham bacharelado e tinham pedido a habilitação com a prova da OAB, só não tinham formalmente esta condição. Por isso é que, tal como se deu na reclamação 4906, relatou o ministro Joaquim Barbosa, em que os candidatos ao concurso público do Ministério do Pará e ocupantes de cargos não privativos de bacharel em Direito à época em que prestaram concursos dos cargos de oficial de justiça e de escrivão de polícia, o Conselho Nacional de Justiça vieram a considerar que os cargos ocupados pelas referidas candidatas preencheriam o requisito previsto no edital, tendo em vista as atividades por elas desempenhadas, situação em que é impossível ao bacharel em Direito o exercício da advocacia, dada a sua incompatibilidade com o cargo público ocupado. Daí porque, insisto, pelas peculiaridades que detectei. Neste caso, eu estou encaminhando votação no sentido de se conceder a segurança para assegurar aos impetrantes direito a que lhes advenham da aprovação no certame, cumpridos que consideram o requisito de 3 anos de atividade jurídica, pelo que realmente teria sido afrontado o seu direito, que pode ser considerado líquido e certo. É como voto, senhor presidente. A ministra Carmen, tendo em vista as peculiaridades do caso, concede a segurança. Ministro Joaquim Barbosa. Carmen, para mim a questão é puramente temporal. Faltam um pouco mais de 15 dias para se completar o prazo. Não tendo completado o prazo, eu não vejo como conceder a segurança. Por outro lado, eu não considero a declaração do Banco Central, porque o cargo por eles exercido lá no Banco Central não era um cargo privativo de advogado. Exatamente o que eu Analista, pessoa de qualquer formação poderia exercer. Então, eu peço vênia para denegar a ordem. Carlos Brito. Carmen, há uma informação de que restava aos impetrantes para completar os 3 anos. 15 dias. O tempo de 15 dias, restava esse tempo, 15 dias. Eles se formaram, como eu disse, um em dezembro, um em fevereiro. Eles pediram, na sequência, se inscreveram para a prova da OAB, foi feita a prova da OAB, eu passei, estou sem...
não é isso? Passaram antes, bem antes. Quanto a isso, a formação, a inscrição e a aprovação na OAB, não há dúvida nenhuma que é anterior. Eles receberam a carteira da OAB, que seria 15 dias depois. E eles apresentaram para o Ministério Público uma petição protocolizada em juízo, aí, inclusive, prova de exercício do contencioso na sequência, porque essa prova, claro, só depois da OAB. Por isso que eu fiz esse quadrinho para Vossas Excelências, exatamente para situar o que se tem. Os impetrantes recorreram também da decisão administrativa de indeferimento da sua inscrição no concurso. E como reafirmou aqui a nobre subprocuradora, o Ministério Público considera que o prazo é aquele em que eles fizeram a inscrição. O prazo de recursos, porque aí também já se teria completado esses 15 dias. Mas o Ministério Público considera que este prazo não é de contagem, porque aí é prazo recursal. Seria o prazo Seria o primeiro prazo, foi quando ele apresentou o pedido. Se fosse deferido o recurso, esse seria o segundo prazo, é isso? Se tivesse sido deferido o recurso que eles aviaram, o prazo para inscrição seria o segundo? Não, eu não compreendi no quadro. Se eles tivessem, eles pedem que se considere como prazo definitivo a data do julgamento do recurso, porque aí eles já teriam completado os 3 anos. Ministra Carmen, pareceu-me pelo seu relatório e voto que não havia divergência entre a PGR e os impetrantes quanto a 2 datas, que efetivamente a inscrição na OAB foi feita em 2 de novembro de 2005. Exatamente. E que o marco final de inscrições após os recursos seria 18 de 8 de 2008. Certo. Com essa data, 18 de 8 de 2008, ainda assim o prazo fica em falta de 15 dias, é isso? Porque existe um outro marco final que Vossa Excelência assinalou em 16 de 9 de 2008. Porque realmente a questão são dos 15 dias, exatamente, ministra. Exatamente. Ministro Celso de Mello, Vossa Excelência teve a oportunidade de travar uma discussão aqui muito interessante quando do julgamento do MS 26681 do Distrito Federal da relatoria do ministro Carlos Alberto de Direito, salvo engano, faltavam 45 dias. Porque naquele caso, exatamente, o ministro Carlos Alberto de Direito considerou que a OAB que não dependeu deles, mas da OAB. Não foi isso? Endossamos no caso a feitura do concurso. Tendo em vista a peculiaridade daquela situação muito especial, e tem a impressão que é o que acontece aqui também. É o mesmo argumento. Deferiu o mandato de segurança. Deferiu o mandato de segurança. Faltando 45 dias. E no caso aqui faltavam apenas 15. Não, mas naquele caso lá... Sim, 45 dias. Havia outras circunstâncias, se me recordo. A colação de grau é que foi atrasada. Não, acho que foi o problema foi a OAB. Por causa da colação de grau atrasada, a OAB não pôde, eles não puderam entrar na... O ministro Brito tem a emenda aqui do OMS. Talvez pudéssemos ler. Mandato de segurança, artigo 129, parágrafo 3º da Constituição. A interpretação do artigo 129, parágrafo 3º da Constituição foi claramente estabelecida pela Suprema Corte no julgamento da ADI 3460, relator ministro Carlos Brito, de acordo com o qual os 3 anos de atividade jurídica pressupõem a conclusão do curso de bacharelado em Direito. E a comprovação desse requisito deve ocorrer na data da inscrição no concurso e não em momento posterior. São os 2 termos. Não é? No ato coator, tomou como termo inicial da atividade jurídica do impetrante a sua inscrição na OAB, o que é correto, porque, na hipótese, o impetrante pretendeu comprovar sua experiência com peças processuais por ele firmadas como advogado. Faltaram-lhe, consequentemente, 45 dias para que perfizesse os necessários 3 anos de advocacia, muito embora fosse bacharel em Direito há mais tempo. 3. O caso é peculiar, considerando que o período de 45 dias faltante, o singular, corresponde ao prazo razoável para a expedição da carteira de advogado após o seu requerimento,
de tal sorte que, aprovado no exame de ordem em dezembro de 2003, deve ser tido como preenchido o requisito exigido pelo parágrafo 3º do artigo 129 da Constituição Federal. Segurança concedida. Então, o argumento do ministro Carlos Alberto Direito dizia respeito à omissão da OAB em expedir a carteira. E no caso aqui, houve um retardamento administrativo interno atribuível à OAB e não aos impetrantes. O que eu acentuei exatamente, que neste caso, até mais do que este que eu observei, eles já tinham sido aprovados e a demora é para a entrega das carteiras. Também no caso do ministro Carlos Alberto Direito, havia aprovação, houve o requerimento e a inscrição. Em 45 dias era considerado o prazo hábil para a entrega da carteira. Vossa Excelência considera como situação peculiar a diferenciar esse processo dos outros, a certidão do Bacen? Considero, porque o que o Banco Central está dizendo é que, não obstante o cargo de analista não seja realmente privativo de bacharel, nenhuma dúvida sobre isso, eles juntam um atestado dizendo, mas eles foram designados por causa dessa formação que eles adquiriram no concurso para determinadas atividades. Mas o Banco Central não certifica ninguém como advogado, só a OAB. Não certifica, ministra, apenas a atividade jurídica, e quem pode atestar o que faz é a entidade empregadora, que no caso atestou. Eu, atento a essas peculiaridades, eu vou acompanhar a eminente relatora, também concedo a ordem. Ministro César Peluso. Presidente, eu estou aqui vendo meu voto no mandato de segurança 26 de dezembro de 81, eu só concedi naquele caso, diante da circunstância de que outros candidatos naquele concurso, na mesma situação, tinham sido beneficiados por outros mandados de segurança. Isto é, para não criar uma situação de desigualdade em relação àquele concurso, quanto aos impetrantes e quanto aos outros impetrantes beneficiados, que eu concedi. Nesse caso, eu peço ver a eminente relator, acompanhar a divergência, o que considero não preenchido o requisito constitucional com o requisito legal. Eu denego a ordem, senhor presidente. Data dele. Presidente, eu tive recentemente a oportunidade de trazer ao plenário um caso em que também, no mesmo concurso público, cuidava-se de computar blocos de prazo para completar esse interstício de 3 anos de advocacia, e nesse caso, que é o mandado de segurança número 27606, o plenário acompanhou o meu voto para indeferir o pedido, para denegar a ordem, uma vez que, de acordo com os nossos precedentes, entendemos que a inscrição efetiva na Ordem dos Advogados é que transforma um bacharel em direito em advogado. Eu estou verificando que é incontroversa essa data de efetiva inscrição na Ordem dos Advogados, como é incontroversa também a data, o marco final para a inscrição definitiva dos candidatos. Não havendo um interstício exato de 3 anos, eu não vejo como fazer uma exceção, abrir aqui uma exceção, e por isso, convênio da eminente relatora, também denego a ordem. Presidente, nos casos anteriores, que seriam menos favoráveis, votei concedendo a ordem. O que nós temos de início? Em primeiro lugar, eu aprendi em 1978 que na arte de julgar se deve idealizar para o conflito de interesse a solução mais justa, para, após ir-se à dogmática em um ato de vontade, que é o ato de interpretar, buscar o indispensável apoio. Não estou aqui partindo para a seara do direito alternativo, não é isso. O que nós temos, presidente, na espécie? Nós temos, imagino, que 2 jovens lograram êxito numa verdadeira via crucis. Faço um elogio àqueles que prestaram concurso para o Ministério Público Federal e que lograram êxito nesse concurso.
lograram êxito a partir de uma liminar, de uma sinalização quanto à relevância do pedido formulado na inicial desta impetração do Supremo Tribunal Federal. E se questiona o problema do tempo de atividade jurídica. Se nós formos ao preceito constitucional de regência, nós vamos ver que não se alude a tempo na advocacia, não se alude a tempo de experiência considerado cargo privativo da advocacia. Uma deputada de São Paulo, que era cobra na área do direito e também no patronímico, tentou emplacar uma alteração para exigir-se que esses 3 anos fossem de atividade na área privativa, em cargo privativo de bacharel em direito inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas não passou essa emenda. O que passou, na verdade? Passou apenas a exigência de ter-se a qualificação de bacharel em direito, dispensa, portanto, a inscrição na ordem, não se cogita aqui de advogado, do status de advogado, que surge com a inscrição na ordem, e 3 anos de atividade jurídica gênero. Sem a especificação, posso restringir o que está na Carta da República? Não, presidente. E este plenário chegou a julgar dessa forma, ou fez, e colho do memorial apresentado, que é uma peça digna de encômios, pelo advogado dos impetrantes, fê-lo ao julgar o mandado de segurança 26.682, saindo a seguinte ementa: servidor público, concurso público, cargo público, Ministério Público Federal, específico precedente, requisito de tempo de atividade jurídica na condição de advogado, não, de bacharel, como está na Carta da República. E não há preceito, não há vocábulo inócuo contido na Carta de bacharel em direito. Contagem da data da inscrição da ordem, não. Termo inicial dos 3 anos de atividade da conclusão do curso, não da colação de grau, dispensou até a colação de grau, porque nós sabemos que, às vezes, essa colação é quase projetada para as calendas gregas. Demora a ocorrer. Cômputo do tempo de curso de pós-graduação na área jurídica. Aplicação do parágrafo único da Resolução 4/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público. A essa altura, o Conselho, se a decisão for diversa do Supremo, como os atos do Conselho estão submetidos ao Supremo, deverá rever até a resolução, porque a resolução realmente versa o tempo de atividade, né? Não em cargo privativo de advogado, será considerado como atividade jurídica desempenhada exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel em direito, aqui exigiu o grau, ao contrário do que nós fizemos no precedente, aquela exercida por ocupante de cargo, emprego ou função, inclusive de magistério superior, e para o magistério eu creio que não há exigência de inscrição na ordem, nos quais prepondere, basta preponderar, pode ser que a atividade desenvolvida envolva outras áreas, prepondere a interpretação e a aplicação de normas jurídicas. É a resolução referida no precedente que mencionei, a resolução número 4 de 2006. Presidente, não posso inserir na Carta da República requisito nela não previsto. Não posso, presidente, desprezar que, ainda que não se considere a atividade, ainda que não se considere a razão de ser da exigência do tempo de experiência, de atividade jurídica,
que é o desempenho do cargo, e penso que exigir atividade jurídica antes disso não atende ao princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, já o disse, inclusive, esta Corte, mas em uma época pretérita, ao julgar o recurso extraordinário 184.425, colho também esse precedente do memorial. Por isso eu disse que é uma peça merecedora de elogio, eu só acredito na advocacia artesanal, né? Disse o Supremo, nesse precedente da lavra do ministro Carlos Veloso, que a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigida no momento da posse. O que tivemos na espécie? No termo final para a inscrição definitiva, realmente não tinham de atividade em cargo privativo de advogado, não tinham os 3 anos, faltavam 15 dias. Mas houve, para sustentar-se o cômputo do tempo como analista do Banco Central, houve recurso. E, quando julgado esse recurso, já tinham, não cogito aqui da data da posse, já tinham o tempo de exercício. Presidente, encontro apoio na dogmática para realmente consagrar a solução que imaginei quando procedi à leitura do memorial apresentado pelo causídico que defende os interesses dos impetrantes. E tenho apoio, não na emenda Zulaia Cobra, mas sim no texto que foi aprovado pelos constituintes em 1988 para acompanhar a relatora definindo a ordem. Senhor presidente, eu atento à sucessão cronológica das datas, ao que expôs em seu douto voto a eminente ministra relatora, e considerando o precedente que esta Corte estabeleceu no julgamento plenário do mandado de segurança 26.681, de que foi relator o saudoso ministro Menezes Direito, eu também entendo, como Sua Excelência, e como esta Corte entendeu, que, aspas, o caso é peculiar, considerando que o período lá eram 45 dias, aqui são apenas 15, dramáticos 15 dias. E, para mim, isso é relevante. Considerando que o período de 45 dias, naquele caso, período faltante, corresponde ao prazo razoável para a expedição da carteira de advogado após o seu requerimento, de tal sorte que, aprovado no exame de ordem em tal data, deve ser tido como preenchido o requisito exigido pelo parágrafo 3º do artigo 129 da Constituição Federal. No caso, a aprovação no exame de ordem ocorre, quer dizer, a realização do exame de ordem se dá em maio de 2005, certificado de habilitação expedido em 22 de junho de 2005, e o requerimento para integrar os quadros da OAB, num caso em relação ao impetrante Cláudio, 4 de julho, e em relação ao impetrante Bruno, 6 de julho de 2005. No entanto, decorreu um lapso de praticamente 2 meses, porque somente em 2 de setembro de 2005, em relação a ambos os impetrantes, é que sobreveio o deferimento do seu pedido de inscrição na OAB, que seria a data inicial da atividade jurídica considerada pela autoridade coatora. O Supremo Tribunal Federal entendeu que é correto tomar-se como termo inicial da atividade jurídica a sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas aqui houve um atraso administrativo, um retardamento administrativo inteiramente imputável ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. Eu entendo, senhor presidente, com toda a vênia, que os impetrantes satisfazem a exigência inscrita no parágrafo 3º do artigo 139, e, por isso, eu defiro o mandado de segurança. Eu também já tinha me manifestado nessa questão, tendo em vista as várias peculiaridades, e desenvolvi até um pouco isso no mandado de segurança 26.690, que era aquele caso, que era o caso
o membro do Ministério Público Estadual, que também, no caso da relatoria do ministro... A transição, né? do ministro Eros Grau. Relator. E eu acho que, de fato, aqui a solução é esta mesmo que o tribunal, na sua maioria, está aplicando, que é o princípio da proporcionalidade em concreto, tendo em vista exatamente a situação concreta que se delineia, né? Sob pena de se produzir uma situação de sumo ius, summa iuria, né? Então, eu acho que a proporcionalidade em concreto, que o tribunal tem aplicado, em muitos casos, a despeito do juízo abstrato, e o pensamento do possível, né? Que leva à lógica do possível. Nós falamos, inclusive, o ministro Brito chamou a atenção quando debatemos isso, para realmente não se produzir um quadro de marcante injustiça. Não se está a romper com o critério, ao contrário, o que o tribunal está a fazer é um distinguishing no caso concreto, tal como destacado no voto da ministra Carmen Lúcia, já depois destacado por todos aqueles que o seguiram. De modo que, pedindo vênia, ministro Joaquim, ministro Pelúcia, a ministra Ellen Grace, eu também louvo o voto percussiente da eminente relatora e que ressalta as peculiaridades, né? O tribunal não está a romper com a jurisprudência, que foi fixada, inclusive, creio que um dos votos da própria ministra Carmen Lúcia. Proclamo o resultado. O tribunal deferiu a ordem, nos termos do voto da relatora, vencido o ministro Joaquim, ministro César Peluso e ministra Ellen Grace. Senhores ministros, está encerrado. É o Ministério Público Federal.